Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos aprender a instalar o Visual Studio 2022. Vamos lá? Bom pessoal, primeiramente nós temos que acessar o site da ferramenta do Visual Studio. O Visual Studio ele possui um subdomínio da Microsoft. Então se vocês acessarem visualstudio.microsoft.com, vocês vão cair na página do Visual Studio. E aqui vocês vão encontrar, tá, o Visual Studio para o Windows, para Mac e também vão encontrar o Visual Studio Code, pessoal. Tá? Então vocês vão poder instalar tanto o Visual Studio quanto o Visual Studio Code. Mas nesse nosso encontro nós vamos trabalhar com o Visual Studio. Então aqui na página do Visual Studio nós temos aqui a parte onde você pode fazer o download do Visual Studio. Se você vier aqui, ó, você vai ver que tem três versões: o Community, o Professional e o Enterprise. O Community é uma versão gratuita do Visual Studio, então você não paga nada para utilizá-lo, tá? E ele atende geralmente 90% aí de toda a comunidade de desenvolvedores, tanto para desenvolvedor web, mobile, desktop e também de jogos. Então podem ficar tranquilos que essa versão, o Community, é muito utilizado, tá? Caso você possua uma licença, eu recomendaria a Enterprise, que é a parte da ferramenta que é super completa. Tem de tudo, tem algumas funcionalidades que automatizam ali o processo de desenvolvimento, tá? Mas o Community resolve bem a vida de todo mundo. Então, só clicar aqui em Community 2022, ele vai cair aqui na página onde fala um pouquinho sobre a IDE, tá? Tem alguns vídeos, tem um mini tutorial que ensina você a utilizar e começar a desenvolver no Unity, no C Sharp, na ferramenta, tanto programando para Unity quanto programando para módulo console. E aí você dá uma olhadinha aqui na parte, que é muito legal. Ele acaba falando tudo que é utilizado, que tem na ferramenta, que você pode fazer com a mesma, tá? Então você vai ter uma visão geral aqui da ferramenta. No nosso caso, ele já fez o download, eu vou clicar aqui e vai começar o processo de instalação. Sim. Então você vai aceitar a instalação. Continuar. E aqui ele vai fazer o download, pessoal. Então esse instalador, primeiramente, né, ele é só um gatilho, vamos dizer assim, para ele começar a fazer o download da ferramenta. Então ele começa a acessar os arquivos da web, faz o download e aí posteriormente ele instala o Visual Studio. Então só aguardar um momentinho. Eu vou até dar um pause aqui na tela, esperando. Quando modificar aqui a tela, eu destravo o pause com vocês, tá ok? E olha só, pessoal, foi muito rápido. Praticamente cliquei no botão, já apareceu aqui. E essa é a parte importantíssima da instalação. Por que, Danilo? Porque aqui você escolhe o que você vai querer instalar na ferramenta, no Visual Studio. Então, dependendo do tipo de desenvolvedor que você quer se tornar ou o que você quer usar da ferramenta, você tem que selecionar um item ou outro. Então, eu aconselho aqui vocês que estão trabalhando com a ferramenta, ó, desenvolvimento ASP.NET. Então, seleciona. Por quê? Porque a partir disso aqui você vai conseguir programar para a web, criar sites utilizando o Entity Framework, utilizando o .NET. Então você está tranquilo. Beleza? Outro item, desenvolvimento mobile. Então também seleciona. Então se você utiliza o Xamarin Forms, você seleciona aqui que você vai conseguir criar aplicativos para celular. Beleza? Aqui também desenvolvimento para desktop.net, ó. Pronto. Você vai conseguir criar aplicativos para desktop. O principal são esses três. Tá vendo? Isso aqui não pode faltar. Aí você vai olhando aqui o espaço, né? Só esses três itens já deu 11 GB, tá? E aí tem outras coisas que você pode pensar em utilizar. Danilo, tem aqui a ferramenta, ó, para desenvolvimento para Azure. Se você utiliza, você vem e seleciona. Danilo, mas eu posso selecionar depois? Pode, você pode vir aqui e ativar. No meu caso, eu não utilizo. Python também, eu não programo em Python na ferramenta. E o Node, também eu não utilizo
o Visual Studio para programar, utilizando JavaScript Node, então não vou selecionar. C++, também não utilizo. Aqui, ó, cria aplicativos para a plataforma universal do Windows. Então aqui eu vou selecionar, tá? Então eu acho interessante aqui. Isso aqui talvez a gente possa utilizar, vir a utilizar. Mobile com C++ também não. E aqui tem um outro item, ó. Olha só que show de bola. Jogos. Então se você é um desenvolvedor de jogos, você pode selecionar aqui para ele instalar a Unity. Aí ele instala o Visual Studio e já instala a Unity para você. Eu não recomendo. Eu recomendo vocês instalarem a Unity a partir do próprio site da Unity, tá? Porque lá você vai baixar o instalador e você vai ter controle sobre todas as versões que você tem instalado no seu computador. Então é bem melhor, tá? Então aqui também eu não preciso, que ele acaba instalando C++, né? Para utilizar aqui com a Unreal, Cocos. No nosso caso, nós não vamos utilizar. Beleza. E aí tem mais alguns itens, ó. Processamento e armazenamento de dados. Conecte-se e desenvolva e teste soluções de dados usando SQL Server, Azure Data Lake ou Hadoop. Então, aqui é interessante vocês selecionarem. Por quê? Porque geralmente quem trabalha com desenvolvimento desktop, ele acaba utilizando o SQL Server. Então, seleciona aqui que ele vai instalar recursos, né, relacionados ao SQL Server. Ó, SQL Server Data Tools. Tá vendo? Então, ele não está instalando o SQL Server na máquina. Ele está instalando recursos para você poder utilizá-lo aqui nos seus softwares. Beleza? Então, aqui eu tenho uma visão dos componentes individuais. Então, por exemplo, ó, caso você queira algo que não tenha sido selecionado naquele processo, vocês podem escolher aqui. Mas por padrão, ele já, vamos dizer assim, selecionou lá, ele já pega tudo que tem de novo, né, e coloca aqui. Ah, mas eu uso algumas versões antigas. Aí é só selecionar o que você quer. Mas no nosso caso aqui não precisa, tá? Ó, tudo certinho. Uma coisa que é interessante, tá? Eu costumava usar bastante o pacote de idiomas. Então, tem o português e tem o inglês. E eu costumo instalar os dois. Por quê? Porque aí você tem a opção de escolher se você quer ver a IDE em português ou em inglês, tá? Antes eu costumava utilizá-la em inglês, agora já tanto faz, eu acabo usando em português mesmo, que é o jeito que já vem por padrão. Mas selecione, que daí você tem essa opção de mudar depois, beleza? Local de instalação, aqui eu não vou modificar, mas se você tem duas HD, você pode mudar do disco C para o disco D, tá? Para gerenciar o espaço aí do disco. Acabou, gente. É só clicar no botãozinho em instalar. E aqui tem, ó, instalar durante o download, ó. Baixar tudo e depois instalar. Instalar durante o download. Ele já vai fazendo download e já vai instalando. Beleza? E começou o processo de instalação, ó. Tá na telinha de installer. E agora vai demorar um tempão, pessoal. Então eu vou dar um pause aqui no vídeo e quando terminar esse processo a gente retoma. Beleza? Maravilha, pessoal. E terminou aqui a instalação. Depois que ele termina a instalação, o que acontece? Fica aqui, ó, instalado. Ferramentas e build do Visual Studio 2019, tá? Visual Studio Community 2022. Então tá aqui instalado. Beleza? Se você clicar no botãozinho iniciar, ele vai abrir o Visual Studio Community. Se você clicar no botãozinho modificar, ele vai abrir aquela tela. Então vamos testar as duas opções. Cliquei em modificar, vocês vão ver que ele vai voltar para aquela tela de selecionar os elementos do que você quer instalar ou não. Tá vendo? Então você pode fazer isso sempre. Essa ferramenta vai estar no seu computador, tá? O Visual Studio Installer está lá dentro do Visual Studio. E o iniciar, ele vai abrir aqui o Visual Studio 2022. Beleza? Telinha ficou mais bonita. Danilo, preciso atualizar? Eu tenho o Visual Studio 2019. Não, tem todas as funcionalidades. Você vai conseguir trabalhar tranquilamente, tá ok? Uma coisa interessante, ó, ele pergunta, você tem uma conta? Você quer entrar na sua conta? Eu tenho. Então você pode entrar
na sua conta aqui, beleza? Então, olha lá que conta que é essa, a conta que você associou à Microsoft. Então, aqui eu vou colocar minha conta, avançar. Agora a parte mais difícil, lembrar a senha. Vamos ver, olha lá, melhor de 3, hein? Foi na segunda. E pronto, ele vai conectar, você vai estar logado. Preciso logar? Também não há essa necessidade, sem você estar logado você vai conseguir usar a ferramenta. Mas é sempre bom você efetuar o logon usando a sua conta da Microsoft. Beleza? Então tá aí. Agora ele está preparando aqui, ó, o uso da ferramenta. Vamos aguardar 5 minutinhos. E aqui, pessoal, ele já terminou esse processo e abriu a tela inicial do Visual Studio 2022. E aqui essa tela, pessoal, você pode visualizar aqui os projetos mais recentes, né? Eu posso clonar um repositório, pegar um projeto que já está lá no Azure DevOps ou no GitHub. Eu posso abrir uma solução, então já tenho no meu computador. Eu posso abrir um arquivo e editar um arquivo local ou criar um novo projeto, tá? Ah, eu quero continuar sem código também. Então, se eu clicar em continuar sem código, você vai ver a ferramenta, só que sem projeto nenhum carregado, tá? Que essa é a nossa ideia inicial. Então, está aqui a ferramenta instalada, prontinha para uso. Ah, Danilo, mas espera aí. E como que eu faço para atualizar a ferramenta? Ó, obter ferramentas e funcionalidades. Vamos ver. Ele vai abrir essa tela aqui, ó. Tá vendo? Ele falou, ó, a outra instância está em execução. É porque essa tela estava aberta. A ferramenta, ó, obter ferramentas e funcionalidades. Ele vai abrir aquela mesma tela do Visual Studio Installer. Então tá aí. Você já aprendeu a instalar o Visual Studio, aprendeu aonde você vai para atualizar, modificar, adicionando novos recursos ou removendo recursos existentes da ferramenta. Tá ok? E abriu a ferramenta sem carregar projeto nenhum. Gostaram? Nos nossos próximos encontros vocês vão aprender a trabalhar a fundo com a ferramenta, né? Programando para celular, desktop e web. Beleza, pessoal? Gostaram? Então, um grande abraço a todos e até o nosso próximo encontro. Até mais, gente!